A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês falando um pouco da palavra. Então, nesse vídeo, eu vou história de Davi. Quem foi Davi, né? A história de Davi. Quando lembramos do rei Davi, quando pensamos em Davi, né? Pensamos em pastor, poeta, matador de gigante, rei. Davi vai fazer um resumo dos maiores homens do Antigo Testamento. Mas há um outro lado desta lista, né? A outra, que ele é traidor, mentiroso, adúltero, assassino. A primeira lista apresenta qualidades que todos nós poderíamos gostar de ter. Pensamos no Davi, ele é rei, né? Ele foi rei. Quando pensamos no rei Davi, é um homem, ele tem várias qualidades, né? Como todos nós, ele era um homem pecador, falho, só que ele era um homem que a outro homem, infelizmente, né? A maioria dos homens, né? Quando falo homem, é homem e mulher, né? Não estou generalizando. Só que ele tinha uma qualidade que todos nós devemos ter, que Davi teve. Um coração voltado para Deus, né? Um coração humilde. Ele reconheceu o seu erro, do seu pecado, né, cometido. Deus o perdoou, mas só que não porque Deus perdoou, Deus não ia deixar de dar um castigo, né, para Davi, porque ele cometeu um pecado muito grande, um erro, ele errou, né? Para deixar um exemplo para nós, que todos os pecados gera as consequências. Deus perdoa, mas tem as consequências. Nós devemos pagar pelo erro que nós façamos. Não pode levar ano que for, tempo, mas uma hora a conta chega. E nessa história, Davi, eu quero falar a respeito da história de Davi, do seu adultério com Batseba, né? É isso aí que eu quero pegar. A história de Davi é muito grande, então, mas eu quero comentar com vocês sobre a história dele, o adultério, né? Como começou. Então, lá no livro de 2 Samuel, vamos abrir a Bíblia, lá em 2 Samuel 11. Davi comete um adultério e um homicídio. Esse, né, é o tema. Ó, o tema da história da vida, desse capítulo aqui. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do leito e andava passeando no terraço da casa do real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então, né, que tá na palavra, né, que Davi teve um certo ano, não fala qual ano foi, que todos os reis saíram para a guerra, para defender o seu reino, menos o rei Davi. Ele ficou em casa, em Jerusalém, como ele já tinha feito várias guerras, né, desde o seu começo, antes dele ser rei, do seu trajetório, quando Deus enviou os profetas Samuel para ungir ele, que ele foi ungido, né,
ele foi ungido 3 vezes para ser rei. A primeiro, ele foi ungido por Deus. Deus levou o profeta Samuel até a casa do seu pai para ungir Davi como rei, o futuro rei de Israel. Como ele já era rei, já estava em Jerusalém, ele queria ficar em casa, né? Recebendo ali as pessoas, né? Dando apoio ali ao seu povo. E mandou o seu general para a guerra. Só que era para ele ir junto, era para ele ir também, não ter ficado em casa. Mas ele decidiu, né? Ele escolheu uma péssima escolha. Foi ficar. Quando nós não sabemos escolher as coisas certas na hora certa, as coisas acontecem tudo errado, né? Foi a história de Davi. Ele tomou uma decisão errada de ter ficado e ficou para se distrair, né? Ele teve uma pequena distraição. Davi ficou ali na sua casa e ele estava no seu quarto, né? Era uma hora da tarde, né? A hora da tarde, sim. E ele estava no seu leito. Ele andava passeando no terraço, na casa real. E foi aí que ele passeando, né? Ele não foi nada planejado. E aí ele avistou uma mulher muito bonita, formosa, se banhando, se lavando. E ali ele olhou e desejou, né? Ele queria muito aquela mulher para ele e teve, né? Ele teve. Ali ele perguntou para os seus criados quem é aquela mulher que estava ali na janela se lavando. Ele falou assim, aquela não é a Batseba, a esposa do Urias, né? Falou que ele é Eteu, né? E viu Davi perguntou por aquela mulher e disseram, porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Ali ele enviou os seus criados, seus servos, para buscar Batseba até ele. Ela foi, né, ali até o rei, como ela teve um chamado, ela, né, sentiu, o rei tá me chamando, tá me convidando, eu vou lá, né? Ela foi. Quando chegou lá, ela caiu em adultério, mas o rei Davi. Aqui para lá fala no versículo 4, fala, então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. Já ela se tinha purificado da sua imundícia. Olha, ela já tinha se purificado da sua imundícia, né? Olha como ela imundícia. Ela adulterou. Era mal aos olhos de Deus. Esse pecado era imundícia. Depois que ela se lavou da imundícia, né? Que ela se purificou, que ela estava impura, ela cometeu esse pecado, mas ele... Então, ela se levantou e foi para sua casa, voltou para sua casa. Nessa história aí também, não só Davi que foi errado, né? A maior culpada, o maior erro também, que foi ela. Porque ela tá na sua casa se banhando, se lavando, tomando banho, né? Porque ela não chegou ali, tinha uma janela, né? Botasse não sei se tinha uma janela que nem hoje nós temos, né? Uma janela para fechar, um pano, alguma coisa para cobrir, para ninguém ver ela se ver tomando banho, né? Esse foi o erro, né? Tanto o erro dela deixar daquela janela descoberta, aquela janela mostra, e ele estava andando, passeando na sua casa e avistou a Batseba, né?
Ali Davi, ele avistou, desejou e mandou buscou aquela mulher e teve ela nos seus braços, né? Eles dormiram junto. Ela levantou e foi para sua casa. Passou um tempo, né? Um período de tempo, um mês, para dar um prazo. E ali Batseba engravidou do rei Davi. Ela teve o filho do rei. Quando ela se deparou essa situação, que ela estava grávida de outro homem, e quando seu marido não estava em casa naquele período, ela teve certeza que o filho não era do seu esposo, mas sim de outro. Agora ela começou a ficar preocupada. E agora? E agora? Como é que eu faço? Né? É pecado. Naquele tempo, no tempo do rei Davi ali, adultério, ela podia ser apedrejada. Era a lei de adultério. A mulher, pela lei de Moisés, pelo direito, ela tinha que ser apedrejada. Aí ela correu para o rei Davi e foi falar. Na minha palavra, minha Bíblia está falando aqui no versículo 5. E a mulher concebeu e enviou e fez-lo saber a Davi e disse: Pejada estou. Que quer dizer, eu estou grávida. Eu pesquisei essa palavra, né? E que ela quer dizer que Batseba falou para Davi que ela estava grávida. E Davi soube que ele ia ter um filho com ela. Soube que ele ia ter um filho com ela, né? Que não era um filho legítimo, que era um filho do pecado, é um erro. Ali Davi mandou um mensageiro logo para Joabe mandar Urias para a cidade, para Jerusalém, para que Urias ficasse com sua esposa, né? Para ter um tempo, ter uma desculpa que quando aquela criança nascesse, seria dele com Batseba. Só que Urias, ele voltou, né? Ele não achou digno de dormir na sua casa com a sua esposa, ter o conforto, enquanto os seus amigos, o general, né? Ali o soldado estava na guerra, a arca do Senhor estava lá no relento, enquanto ele ia ter esse privilégio, não. Ele não sentiu digno disso. Ali ele foi, dormiu na porta do palácio. Urias. Aqui no versículo 6 fala: Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo com a guerra. Tá, né? Ali a desculpa de Davi para ter mandado Urias até ele era de saber como estava a guerra, como estava Joabe com a guerra ali, né? Como que ele estava indo na guerra, se está indo bem ou não, obter a vitória ou não. Essa foi a desculpa, né, de saber, de ter notícia da guerra, para ter mandado o Urias até ele, né? Seria uma desculpa. Então, aqui no versículo 8: Depois disso, Davi a Urias: Desce à tua casa e lava teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Ali foi um banquete, a iguaria do rei, até a casa de Urias, né, para ele e sua esposa. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse a Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Tá vendo? Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte.
Urias ficou lá no Jerusalém aquele dia e o dia seguinte também. E Davi convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu deitar-se na sua cama, como servo de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Então, né, já que nesse versículo, Davi convidou Urias, embriagou Urias, para que ele voltasse para sua casa, para que ele pudesse dormir com sua esposa, pelo menos, né, ali ele ia estar bêbado, ia deitar na sua casa, ia ter uma desculpa para o povo, para a população, né? Urias teve um dia na casa da sua casa, então enquanto isso ela engravidou, né? Esse era o plano deles, de Davi, para não deixar a Batseba não ficar defamada, não ser prejudicada, o pecado deles dois, para que Urias fosse, né? Foi chamado para ele ser o pai da criança. Mas só que nada fica encoberto. Deus não deixa nada coberto, né? Então, isso não aconteceu. Urias, ele não foi. Ele permaneceu ali na porta do palácio, dormiu. Quando o rei Davi soube também que ele não foi dormir, não foi para sua casa, ali Davi mandou ele de volta para a guerra e mandou um bilhete para o Joabe, para poder Joabe, né, botar Urias na frente da guerra, para que ele possa morrer, para que os inimigos matassem Urias, né, para poder aí acabar com a história e ele poder casar com Batseba. Isso aconteceu, né? Joabe obedeceu, botou ele na frente da guerra, ele foi morto, de luto. Aí Davi tomou Batseba para sua esposa, eles se casaram, passou a gestação dela, né, os 9 meses. Aí, só que a criança nasceu, mas não sobreviveu. Por quê? Deus determinou isso, né? Porque ele cometeu, aquela criança foi um fruto do pecado. Da continuidade lendo. Porém, Urias se deitou à porta da sua casa real com todo o servo seu senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi. E Davi convidou, comeu, e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Ele escreveu na carta, dizendo: Pode Urias na frente da maior força da peleja e retira-vos de detrás dele, para que seja ferido a morte, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo do servo de Davi e morreu, porém Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: Acabando tu de contar ao rei sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize de tiga, porque vos chegaste tão perto da cidade a peleja. Não sabieis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de uma gente. Esse foi o capítulo 11, essa história, né? A história de que Davi fez, né? O seu adultério com Batseba e o que ele fez com o pobre do homem, né? Ele estava na guerra, lá fazendo seu serviço, trabalhando, e para poder cobrir o pecado do rei e da sua esposa, custou a sua própria vida, né? Custou a própria vida do homem, do Urias, o heteu. Então, né, vou dar continuidade dessa história, vou fazer a parte 2, continuidade,
que já é no capítulo 12, não tá no capítulo 11. O vídeo já tá grande, né? Tá muito longo, tá com 22 minutos. Eu quero fazer uma parte 2 falar a consequência do pecado, né? Do rei Davi. Esse foi o vídeo. Tchau!